Bom, muito bom dia a todos. É um grande prazer vir aqui conversar com vocês a respeito de um assunto pelo qual eu me interesso muito e que, sobre o meu ponto de vista, é um dos grandes gargalos que nós temos no processo de inovação, no processo de efetivar realmente uma inovação e colocá-la no mercado. Normalmente a gente acaba estudando, debatendo muito a respeito da propriedade intelectual, das questões da gestão, etc., e a gente esquece justamente desse papel extremamente importante que é o escalonamento de uma tecnologia. Não faz sentido nenhum a gente tentar licenciar uma tecnologia que não possa ser escalável. Não basta o resultado ser reprodutível, não basta o meu produto ter as características que eu quero ou que o mercado necessita, se eu não vou conseguir escalonar esse negócio para poder produzir em larga escala e conseguir atingir o mercado que eu deveria realmente atingir. Então, daí que surgiu a ideia de vir falar um pouquinho a respeito de escalonamento de tecnologias. Meu nome é Marcelo Speziale, eu sou professor na Universidade Federal de Ouro Preto, no Departamento de Química, e eu também sou vice-coordenador do Fortec Sudeste. Só que, paralelamente a isso, eu agrego como membro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Midas, que é um INCT justamente focado na produção de tecnologias com aplicação imediata, e a respeito do nosso trabalho lá no INCT Midas e um subgrupo de trabalho que a gente deu o nome de Praxis, que nós viemos desenvolvendo ao longo do tempo alguns estudos a respeito de escalonamento de tecnologia e algumas técnicas ou algumas respostas que a gente precisa buscar para poder escalonar a tecnologia e aproximar as nossas coisas de laboratório ao mercado. Pois bem, a gente fala muito a respeito de ciência, tecnologia e inovação. E eu tenho várias pessoas conhecidas que sempre falam: "Ah, Marcelo, eu trabalho com inovação, eu gosto de trabalhar com inovação." Tudo bem, mas você faz inovação? Faço. Quantos produtos você já colocou no mercado? Quantos processos estão no mercado? Bom, nenhum, eu estou tentando. Bom, então, efetivamente, você não tem uma inovação. Você tem um projeto de tecnologia aplicada, alguma coisa, e que pode gerar uma inovação futura. Como bem disse um colega meu uma vez, e assim como é definido também pela OCDE, pela Lei Brasileira de Inovação, inovação ela precisa atingir o mercado, a tecnologia precisa atingir o mercado para que seja realmente qualificada como inovação. Ao contrário, a gente vai ter, na verdade, uma tecnologia que pode ser aplicada, isso não é problema nenhum, ou a gente pode ter a ciência básica. A ciência básica ela é um estudo mais fenomenológico, ela não se preocupa em obter um produto ou desenvolver um processo com uma aplicação imediata no mercado, mas ela está muito direcionada ao entendimento dos mecanismos de reação, como que eu vou fazer para poder obter uma determinada substância, quais são as características dessa substância, enfim. Isso pode ter uma aplicação futura em tecnologia, sim. Então a ciência básica é tão importante quanto a ciência aplicada. Só que para chegar à inovação, a gente vai ter que trabalhar especificamente com a ciência aplicada, que tem uma inspiração na ciência básica, eventualmente vai gerar uma nova tecnologia, que é o que a gente mais procura, né? E no final desse ciclo produtivo, nós vamos ter efetivamente a inovação. Se eu falo inovação, eu acho que um nome em nível mundial que a gente não pode deixar de falar é o do professor Robert Langer, do MIT. Ele tem um currículo bastante modesto, aproximadamente 1.500 artigos publicados, quase 1.400 patentes dentre as depositadas e concedidas, e daí ele tem 400 patentes licenciadas ou sublicenciadas. Ou seja, 30% do que ele produz de tecnologia já está para chegar ou já está no mercado. Qual que é a receita de sucesso do professor Langer lá no MIT e de uma série de colegas deles também que tem esse mesmo ritmo de produção tecnológica? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente acaba trabalhando como artigo científico sendo o produto primário das nossas pesquisas de laboratório. E, eventualmente, quando é possível, a gente faz um depósito de patente. Com esse depósito de patente, a gente tenta almejar, em alguns casos, colocar essa tecnologia no mercado, efetivamente, através de um licenciamento dessa tecnologia, através de uma parceria, etc. Lá no MIT, não.
No laboratório do professor Langer, o primeiro objetivo de uma pesquisa científica é transformá-la em tecnologia e colocá-la no mercado. Isso é o foco da pesquisa. O subproduto dessa pesquisa é o artigo científico, ou seja, a partir da implementação de uma tecnologia para gerar uma inovação, eu também consigo gerar artigos científicos, formar recursos humanos, formar os meus alunos entre mestres, doutores e pós-doutores, publicar os artigos científicos e ter os níveis que eu preciso ter. Tanto é que o fator H do professor Langer, para quem está na área científica, na área acadêmica, sabe muito bem o que isso significa, 276. É uma coisa absurdamente alta. É uma pessoa realmente fora da curva, mas é um modelo de negócios que a gente precisa entender melhor para poder tentar, pelo menos, se inspirar e seguir. Para falar de tecnologia para chegar à inovação, não tem como a gente não falar sobre o nível de maturidade tecnológica. E possivelmente os primeiros a trabalharem com esse escalonamento de maturidade tecnológica, colocar isso numa escala efetivamente, foi a equipe de engenharia da NASA. E aí eu mostro para vocês aqui um termômetrozinho, que é o que realmente está diretamente relacionado com o nível de maturidade ou prontidão tecnológica que foi desenvolvido lá na NASA. Varia aqui, no caso, eu coloquei entre 0 a 9, do qual a gente parte de uma ideia totalmente abstrata, onde eu não cheguei nem a fazer uma busca na literatura para saber se aquilo que eu estou planejando é viável ou não. E o último grau da escala é a comercialização do produto final com todos os testes validados. Se a gente chega nesse ponto, é o pote de ouro, porque realmente é o sonho de todo gestor de tecnologia. Colocar um produto que está na bancada hoje no mercado e que esse mercado aceite efetivamente essa nossa tecnologia, ou, se for dentro da estratégia do Oceano Vermelho ou do Oceano Azul, a gente cria um novo mercado para a nossa tecnologia. Mas eu não vou trabalhar muito com essa escala da NASA, não, porque ela foi criada para nave espacial. E a gente aqui está muito mais focado para 3 grandes áreas, principalmente no Brasil. 1, tecnologia da informação, do qual eu não pretendo falar muito, porque ela é, de certa forma, muito mais simples do que a biotecnologia e as tecnologias na área da química e da engenharia química, farmacêutica também, né? Essa engenharia química e farmacêutica, biotecnologia, são absurdamente mais complexas do que a tecnologia da informação para que eu possa fazer escalonamento. Então não adianta eu tentar trabalhar com essas tecnologias usando a mesma escala de TRL que a NASA usa. Já existem outras adaptações para isso. Resumindo bastante, eu já vou chegar lá, a gente tem aqui da escala de 1 a 9, onde a gente sai de um modelo teórico, passa para os ensaios laboratoriais, a escala piloto, que é uma coisa que normalmente nós não fazemos nas nossas pesquisas no Brasil. Eu digo normalmente porque pode ter as suas exceções, obviamente, né? E a escala final, a escala completa, que é quando eu vou falar realmente de mercado. Então é só nesse finalzinho aqui que eu posso efetivamente falar sobre inovação. Antes disso é um projeto de tecnologia aplicado a uma determinada área produtiva. E quando eu falo de escalonamento, eu estou justamente trabalhando dentro dessa faixa aqui, dos ensaios laboratoriais até a minha escala piloto. E aí, eu pretendo apresentar para vocês um pouquinho dessa escala adaptada para a química e para a área farmacêutica, porém eu quero chamar a atenção para isso aqui. Se a gente for falar de escalonamento, eu vou aumentar de escala, né, a produção que vai sair de um balãozinho de alguns miligramas, eu posso chegar em gramas, em quilos, ou em toneladas, ou milhares de toneladas. Só que isso depende muito da área com que eu vou trabalhar. Por exemplo, commodities verdadeiras, que eu tomei como 100% da minha escala de produção aqui, elas são produzidas em escalas absurdamente grandes. Então, por exemplo, se eu for trabalhar com cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, soda, o hidróxido de sódio, e algumas outras substâncias que têm baixo valor agregado, mas são de fundamental importância e são produzidas em altíssimas escalas, de forma bastante resumida, eu vou ter essas commodities verdadeiras. As pseudo-commodities, ou seja,
As commodities beneficiadas já estão na faixa de aproximadamente 1/4 da escala de commodities, da produção de commodities. E onde nós normalmente estamos na universidade é aqui, a química fina. Os produtos que nós fazemos nos nossos laboratórios, as funcionalizações que nós temos da nossa matéria-prima nacional importada, nesse momento não interessa, gerando produtos inéditos, gerando artigo científico, em alguns casos gerando patentes também, nós estamos na química fina. A química fina, basicamente, ela estuda e ela produz substâncias que vão ser utilizadas pela indústria B2B, business to business, ou seja, é a indústria que manipula a matéria-prima para poder obter um outro produto, só que esse produto ele não vai diretamente para o consumidor final. Ele ainda precisa passar por um outro tipo de indústria, ou seja, é um intermediário de síntese ou intermediário de uma composição farmacêutica, uma composição de uma tinta, por exemplo, e uma série de outros produtos. É onde nós mais trabalhamos nos laboratórios de pesquisa em química e biotecnologia, principalmente no Brasil. E a química de especialidade, que já é uma coisa com um preço muito mais elevado, ela produz também em quantidades muito menores. Por quê? Já são os produtos que eu vou colocar diretamente em contato com o meu consumidor final. A indústria que vai se beneficiar da química de especialidades é a B2C, ou Business to Consumer, que é negócios para o consumidor final. Dificilmente nós temos trabalhos nessa área de química de especialidades, mas não é impossível da gente ter e desenvolver em nossos laboratórios. Principalmente o pessoal que trabalha na área de farmacotécnica e biotecnologia, que já está almejando chegar ao medicamento, a um produto final. Isso é só para a gente ter uma ideia a respeito de escala. Se eu estou falando que eu vou produzir óleo essencial, milhares de toneladas por mês, é razoável. Agora, se eu estou falando que eu vou produzir, por exemplo, nanotubos de carbono, gramas ou no máximo poucos quilogramas por mês, já é uma escala absurdamente grande quando eu falo em escala industrial. Daí eu tenho que ter isso em noção para ver como que eu vou fazer a gestão desse escalonamento. Desse lado direito, eu coloquei a TRL adaptada para a área de produtos químicos. É um trabalho que foi publicado por um professor da Universidade Técnica de Berlim. Tá aí a referência para quem quiser consultar. De onde eu saio da ideia, passo pelo conceito, uma revisão bibliográfica, chego ao meu produto ou ao meu processo em escala de laboratório, onde eu vou ter a primeira prova de conceito, eu tento validar aquilo ali e otimizar a minha síntese para poder chegar mais rápido ao meu produto final, de forma a consumir menos recursos. Eu chego no TRL5 com a mini planta. Mini planta, infelizmente, já não é um conceito tão comum nem para os nossos gestores de tecnologia e, pasmem, nem para quem está na bancada produzindo essas possíveis tecnologias. Mini planta, por exemplo, é um divisor de águas quando eu vou tentar passar para uma escala um pouco mais elevada. E aí eu já vou jogar uma pergunta para vocês para a gente tentar amadurecer até o final da apresentação. Se vocês fossem um empresário, dono de uma indústria produtora de qualquer tipo de tecnologia, por exemplo, vocês comprariam uma tecnologia que a gente não sabe se vai conseguir implementar ela num nível industrial, não sabe se ela vai funcionar na minha planta industrial e não sabe se terá aceitação no mercado? Então a gente precisa pelo menos começar a pensar nessas perguntas e nessas respostas para poder tentar efetivamente fazer o licenciamento da tecnologia ou abrir uma startup que vai gerar uma empresa de sucesso futura. Daí a mini planta é um conceito que a gente tem que trazer para os nossos NITs e trazer para os nossos gestores. É com a mini planta que eu vou começar a responder algumas das perguntas que vão surgir na planta pré-piloto, que é uma escala ainda menor do que a industrial, mas ela é fundamental do ponto de vista de engenharia e de mercado também, para poder tentar chegar num nível que a minha tecnologia vai estar madura o suficiente para ser aceita. TRL7, onde eu vou otimizar essa planta piloto,
TRL8, onde eu já tenho a produção em escala industrial, e a TRL9, onde eu tenho os processos completamente integrados. Do lado esquerdo, eu coloquei de forma paralela uma outra TRL que é para produtos farmacêuticos, e se a gente notar bem, não é tão paralela assim. Ela começa muito parecida aqui no TRL 1 e 2, só que depois ela passa para as provas de conceito sendo demonstradas in vitro, a segurança do produto demonstrada em alguns modelos animais em laboratório, o design da embalagem, de onde eu vou veicular esse produto. Não adianta eu ter um produto que no laboratório é totalmente instável, e aí como que eu vou transformar esse negócio num medicamento que uma pessoa de 80 anos vai ter que tomar de hora em hora, se a substância é absurdamente instável? Então eu tenho que trabalhar as características do produto e como é que eu vou embalar esse produto para que não tenha incompatibilidade química e isso possa efetivamente chegar ao consumidor sem nenhum problema. Então, dá para poder ver que essas duas escalas elas não são tão paralelas assim, mas em algum momento, como um produto farmacêutico também é um produto químico, eu tenho que desenvolver toda a validação da TRL do ponto de vista do produto químico, mas eu vou ter que desenvolver também toda a TRL do ponto de vista do produto farmacêutico. E existem vários outros RLs, que eu não vou abordar com vocês aqui agora, mas vocês podem procurar na bibliografia dos livros publicados pelo Prof. Nietzsche, que há alguma informação a respeito de outros RLs que são extremamente importantes também, e eu acho que vale a pena todo mundo que trabalha com gestão de inovação tecnológica e com escalonamento, que é uma bibliografia extremamente importante para ser consultada. No nosso trabalho, basicamente, a gente tentou simplificar um pouquinho dessa escala de TRL para ficar um pouco mais dinâmico, e a gente transformou nessas 4 POCs, que são 4 provas de conceito. Primeiro a gente tem a prova de conceito no nível da pesquisa, que é aquilo que eu já falei que a gente obtém em laboratório. Isso normalmente a gente já faz. Eu tenho a POC 2, a prova de conceito 2, em que eu vou desenvolver o meu procedimento todo, mas focando nas características do produto. Eu preciso caracterizar da melhor forma possível o meu produto. Daí eu vou começar a analisar também a questão de eu fazer a proteção da propriedade intelectual ou não. Muito embora a gente focou nessas 2 POCs, essa faixinha de propriedade intelectual, isso tem que ser muito bem estudado, porque alguns setores tecnológicos exigem que a propriedade intelectual seja protegida em nível de maturidade mais elevado. E isso vai depender também do parceiro que a gente tiver na nossa pesquisa. Então, muito embora esteja aqui, muita parcimônia na hora de considerar quando fazer a proteção à propriedade intelectual. No POC 3, a gente já tem o desenvolvimento com foco no processo, porque o produto já estando bem conhecido, bem caracterizado, eu vou ter que trabalhar nas variáveis do processo para escalonar isso para um nível mais elevado e, eventualmente, colocar isso numa planta industrial e fazer funcionar também na planta industrial. Para que, por fim, na POC 4, eu tenho o desenvolvimento efetivo da planta piloto. Daí, para as coisas darem errado, existe a possibilidade de dar errado também. Mas para ela dar errado, a chance já é mínima, comparada quando a gente está nas primeiras POCs. Eu tenho um determinado momento em que eu vou ter que trabalhar as características das operações unitárias da escala pré-industrial. Daí eu vou precisar de um engenheiro para me ajudar nisso. E vou tentar trabalhar também com as agências reguladoras, porque se o meu produto não estiver de acordo com o que a agência exige, eu não vou conseguir comercializar isso naquele determinado local. Então eu posso até colocar de acordo com alguma agência europeia, mas se não tiver de acordo com a Anvisa aqui no Brasil, como é que eu vou comercializar aqui? E por fim, em todas as POCs, a gente precisa fazer de forma dinâmica o EVT-CIAS, que é algo que eu vou abordar um pouquinho mais à frente com vocês. Pois bem, começando da pesquisa. A gente sempre começa do projeto de pesquisa. E nisso, praticamente todos os docentes já sabem fazer projetos científicos. Para os projetos de inovação tecnológica, veja bem, eu não estou falando de fazer inovação. Eu estou falando em fazer um projeto de inovação tecnológica. A gente precisa adaptar um pouco os projetos científicos e, além da revisão bibliográfica que a gente faz, eu tenho que fazer também uma prospecção tecnológica.
Só que prospecção tecnológica tem diversos graus de complexidade. A gente pode simplesmente ir na literatura de artigos e patentes e verificar o que tem e o que não tem, ou passar por um grau mais elevado e fazer uma busca muito mais sofisticada, usando Big Data, usando bancos de dados com grandes volumes de informação para poder tentar mapear o ambiente em que aquela tecnologia que eu pretendo desenvolver está envolvido. Daí eu vou usar uma ferramenta chamada de patentometria. Eu não vou entrar em detalhes dessa patentometria aqui agora, mas eu só vou mostrar algumas porque são muitas, das possibilidades que a gente pode ter fazendo essa análise de Big Data de patentes, através da técnica de prospecção tecnológica. A gente pode ter a série temporal e verificar como essa tecnologia se desenvolve ao longo dos anos, para ver se realmente é algo interessante de ser trabalhado, ou se já é uma tecnologia considerada como obsoleta. Eu vou ver os mercados de proteção, quem são os principais depositantes, e eu vou traduzir isso como principais players, que podem ser os meus concorrentes ou podem ser os meus parceiros. Quais são as principais áreas técnicas? Quais são os centros que produzem essas tecnologias? Onde essas tecnologias estão sendo produzidas mundo afora? As patentes, de certa forma, por um conceito da OMP, de patentes triádicas, são patentes que estão depositadas ao mesmo tempo nos escritórios de patentes mais importantes do mundo. Ninguém faria um depósito lá, ao mesmo tempo nessas três, se não tiver realmente um sentido para isso. Até porque não é pouco recurso que se investe nesse momento. Eu posso ver a atratividade do mercado com a diferença entre os depósitos feitos por residentes e por estrangeiros e quem são efetivamente os principais players. Eu posso fazer nuvens de palavras para poder verificar qual que é a repetitibilidade de determinados termos, porque se aquele termo está sendo muito repetido, porque ele tem alguma importância, analisando em termos estatísticos. Eu posso verificar maturidade tecnológica, eu posso construir uma coisa chamada de curva S, que é uma metodologia extremamente interessante para poder ver o nível de desenvolvimento e também atrelar com a maturidade da tecnologia. Eu posso ver a série temporal da especialização tecnológica, a série temporal para os principais players, a matriz de correlação dos depositantes com a especialização tecnológica, enfim, dá para fazer uma série de coisas. Esses indicadores aí, por exemplo, eu gosto de chamar bastante atenção porque eles foram desenvolvidos por um professor alemão chamado de Holger Ernst, e é bem interessante porque ele monitora os competidores de determinadas áreas tecnológicas, usando a patentometria, a prospecção tecnológica. A gente consegue medir, por exemplo, a atividade patentária, o compartilhamento das empresas com as suas tecnologias, a ênfase dessas empresas, a ênfase que essas empresas dão para determinadas áreas em P&D, intensidade de cooperação, o compartilhamento também através de uma outra metodologia de análise, o escopo tecnológico, o escopo internacional, a frequência da citação dessas patentes, o indicador dependente dos outros, que é a qualidade média das patentes que essas empresas produzem, a força dessas patentes, outro índice de compartilhamento de tecnologias e o compartilhamento relativo de tecnologias. Isso é apenas uma amostra grátis daquilo que é possível fazer com a patentometria, ok? Daria para poder evoluir muito mais com esse tipo de análise para a gente poder analisar o mercado, mas com isso aqui já é um bom começo para a gente passar do estágio da pesquisa básica para a pesquisa aplicada e ter possivelmente algum sucesso na hora que a gente for tentar transferir, vender ou escalonar essa tecnologia. Um projeto de pesquisa pronto é extremamente importante que a gente tenha acesso ao financiamento. Afinal, não dá para fazer pesquisa sem ter recurso, né? Eu gosto de brincar que os super-heróis que eu acho mais legais são o Batman e o Homem de Ferro. E eles não têm superpoderes, eles têm supercontas bancárias. E com o tanto dinheiro que eles têm, eles são cientistas também, tanto o Homem de Ferro quanto o Batman. Se eles não tivessem tanto recurso e tanta inteligência, sequer seriam super-heróis, né? Então, recurso é fundamental para desenvolver isso. Qual que é o problema? Onde eu vou buscar esses recursos? Depende do grau de maturidade da minha tecnologia. Em qual POC eu estou? Eu começo com o nível básico da pesquisa, onde eu tenho basicamente recursos públicos,
sendo investidos, daí a importância das FAPs, do CNPq e da CAPES também, onde eu vou passar a ter cada vez menos recurso disponível à medida que eu vou evoluindo tecnologicamente falando, e num determinado momento eu vou ter pouquíssimo recurso público disponível e pouquíssimo recurso privado, porque a minha pesquisa ela não é nem tão científica e nem tão tecnológica ainda. Eu já passei do que interessa para poder publicar artigos, mas eu não tenho o que é suficiente para poder apresentar para o empresário ele comprar aquilo ali e o recurso me ajudar a evoluir. Esse momento que eu tenho esse ponto fundo das duas curvas aqui, eu vou abordar um pouco mais à frente, é chamado do Vale da Morte. É onde a maior parte das nossas tecnologias morrem e é onde a quantidade de patentes que os NITs têm depositado ou patentes concedidas nos seus armários viram apenas números, não viram efetivamente negócios. Porque para poder fazer com que eu saia desse fundinho dessa curva e comece a evoluir para a direita, para o desenvolvimento industrial, é muito importante que eu tenha também na minha equipe um perfil altamente transdisciplinar. Não adianta eu entender apenas de química ou apenas de patente. Eu vou ter que começar a consultar outros setores para ver como é que eu evoluo aquilo ali, como é que eu vou passar para escalonar essa tecnologia para que ela possa ganhar importância e eu possa conseguir recursos também. Pois bem, vamos supor que a gente tem os recursos e que aí a gente pode evoluir a pesquisa de bancada. E na pesquisa de bancada, o que também não é comum de ser feito é o primeiro EVTE. É o estudo de viabilidade técnica e econômica. A gente deveria ter isso para cada um dos nossos projetos. Estudo de viabilidade técnica para ver se aquilo que eu estou fazendo em bancada eu vou conseguir replicar em escala mais elevada. Econômica, porque a maior parte dos pesquisadores brasileiros trabalham com matérias-primas que são de fontes absurdamente caras, muito confiáveis, mas não dá para poder se trabalhar em escalas mais elevadas. E de impacto ambiental, porque em alguns casos os processos geram resíduos. E o que eu vou fazer com esses resíduos? Quando eu estou produzindo em escala de miligrama, normalmente a gente não pensa muito nisso. Mas se eu passo para quilos, dezenas ou centenas de quilos, isso se torna absurdamente importante. Em alguns casos, esse meu EVTE pode se tornar até um EVT-CIAS, porque ele pode ter até um impacto social também, dependendo da tecnologia que eu estou trabalhando. Então a gente sai do laboratório, pensa se vai proteger ou não, daí o NIT já tem que interagir. Valoração é um outro gargalo, que é motivo para um outro webinar. Licenciamento, autorizações legais, venda dos produtos e o que a gente esquece, depreciação da tecnologia. A tecnologia ela tem um tempo de vida e ela não vai ser interessante durante todo o momento que ela tiver com o seu depósito lá no núcleo de inovação. Daí eu apresento essa curva S aqui, olha só. Se a gente fizer aquela análise patentométrica da forma adequada, a gente vai saber se o que eu estou produzindo é emergente, está crescendo, já é maduro ou está começando a declinar. Porque, é claro, o nosso filho não quer feio. Então a minha pesquisa de laboratório ela é sempre revolucionária, ela vai salvar o mundo, ela vai gerar bilhões de dólares para a universidade, etc. Mas se a gente faz uma análise fria a respeito do mercado e do grau de maturidade, não necessariamente aquela tecnologia vai ter a importância que nós realmente damos para ela. Daí é mais uma ferramenta que o núcleo de inovação teria para poder analisar questões relativas ao abandono da patente ou manutenção dessa tecnologia, tendo a patente em vigor, pagando as anuidades, pagando todas as taxas. Enfim, esse ciclo ele não é tão certinho assim não, tá? Em alguns casos ele pode até seguir assim de forma linear e a gente consegue colocar uma etapa logo depois da outra. Mas na prática, dependendo da área, surgem várias ramificações. O importante é que a gente tenha na nossa cabeça realmente a noção de quem que consegue trabalhar em cada uma dessas etapas e quais são as perguntas que eu preciso responder para passar para a próxima etapa.
À medida que o meu produto vai evoluindo, a minha tecnologia vai evoluindo, o risco dessa tecnologia de dar errado também vai diminuindo. E o valor dessa tecnologia, em contrapartida, vai aumentando. Tem parceiros econômicos que preferem comprar as tecnologias quando ela tem um risco muito elevado porque o valor é muito baixo. Daí ele consegue investir em várias. E se uma dá certo, possivelmente essa que deu certo paga as que deram errado. Porém, há outros parceiros que preferem investir em tecnologias mais maduras porque a chance dela dar certo é muito maior. O outro lado disso é que o valor também dessa tecnologia vai ser muito mais elevado. Daí que eu falei, a questão da valoração da tecnologia é um outro, eu não vou dizer que ela é um gargalo, é uma etapa necessária, mas a gente tem como fazer essa valoração. Já existem diversas técnicas para poder fazer isso, a gente só precisa saber onde essas informações podem ser encontradas. Agora, para evoluir a minha tecnologia, é que a gente precisa dar mais uma especial atenção que normalmente nós não estamos dando. Por isso a gente não chega nem na etapa de valorar a tecnologia. Eu preciso fazer a busca por parceiros comerciais e potenciais clientes desde o início da concepção da minha tecnologia, porque senão eu vou estar trabalhando numa coisa que supostamente tem mercado, eu acredito que tenha mercado, porque eu li num artigo científico que tem mercado, quando na verdade isso não tem. E aí não faz sentido nenhum a gente passar por um co-desenvolvimento ou escalonar, porque eu vou gastar mais dinheiro com uma coisa que não vai ter aplicação nenhuma. O co-desenvolvimento é algo muito importante, porque eu tenho fraquezas, eu tenho um background onde eu sou formado numa determinada área, mas eu não consigo responder todas as perguntas para evoluir para o POC 2 ou para o POC 3 sozinho. Daí eu vou ter que ter parceiros. E para eu ter parceiros, é extremamente importante que a área jurídica das nossas universidades e das nossas empresas conversem de forma mais harmoniosa e também junto com seus pesquisadores. Qual que é o outro grande problema que nós temos? Nós temos a parte jurídica muito boa dentro das empresas e temos dentro da universidade também. E temos pesquisadores muito bons. Mas a linguagem de intermediação entre esses atores, ela é complexa e nós temos pouquíssimos profissionais que conseguem fazer isso. Daí, de novo, eu vou chamar a atenção para a transdisciplinaridade. Eu, como professor de Química, e vários outros colegas meus, essa Sigma Aldrich é uma empresa que a gente conhece e praticamente depende dela, porque é quem nos fornece a matéria-prima para a nossa pesquisa em laboratório. Mas o Syscomex, por exemplo, o antigo Alice Web, etc., que são portais do MIDIC, quase ninguém conhece. E é nesses portais que estão as informações de comercialização dos produtos em escala industrial no Brasil. Tudo que entra comercialmente falando no Brasil e sai comercialmente tem que passar por esse portal, tanto em termos de valor econômico quanto valor de escala. Então não adianta eu falar que a matéria-prima, por exemplo, para a minha tecnologia, coloquei especificamente o caso de uma molécula chamada de limoneno, ela vai ser utilizada, o limoneno da Aldrich, porque veja bem, aqui em cima eu coloco que 1 litro do limoneno que a Aldrich vende estava em torno de R$ 818 quando eu fiz essa última cotação. Só um parênteses, tá? O limoneno basicamente é produzido no Brasil, viu? Ele sai do Brasil a um baixíssimo valor de comercialização, vai principalmente para a Europa e Estados Unidos, é beneficiado e retorna nesse valor aí para a gente, tá? O valor da comercialização do limoneno industrial é 90 centavos de dólar. Então não adianta eu fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica usando os dados do limoneno da Aldrich se não é o valor que é praticado numa escala industrial. E os nossos pesquisadores e gestores precisam ter essas informações e precisam saber onde encontrar as informações sobre o quanto eles vão gastar para produzir nas diversas escalas o produto que eles estão almejando no seu projeto. Daí, eu coloquei essa foto aí do que eu chamei no início da apresentação de mini planta. Mini planta é uma coisa super bacana porque ela não é nem a escala de produção pequenininha de um balãozinho,
mas também não é de uma planta piloto muito grande. Ela é uma montagem que pode até caber dentro de um laboratório de pesquisa tradicional, mas eu já consigo estudar quais são os fenômenos da engenharia que vão estar imperando no meu processo ali, que eu vou chamar de operações unitárias. E eu vou começar a estudar também a reprodutibilidade dessas condições operacionais, simulando que pode vir a ser uma escala industrial no futuro. Se eu não me adaptar na mini planta, eu vou ter muita dificuldade de colocar numa escala mais elevada depois. A título de exemplo, se eu for trabalhar com alguma coisa, um surfactante que gere espuma, e eu estou fazendo agitação no meu balãozinho no laboratório, aquele pouquinho de espuma que gerou não me atrapalha em nada, porque depois eu vou tirar aquilo dali, vou purificar, etc. E aí eu consigo ter o meu produto purinho no final. Mas, se essa agitação na escala da mini planta gerar uma quantidade muito grande de espuma, essa espuma entupir alguma válvula ou qualquer outro pedaço da mini planta, isso certamente seria uma previsão de um problema futuro numa produção, numa planta maior. E aí eu vou ter que começar a corrigir esses problemas já justamente nessa mini planta. Eu vou trabalhar com escalas de centenas de litros ou alguns quilos, como eu já havia falado, dependendo do qual setor de tecnologia que eu estou trabalhando. Commodity, química fina, química de especialidades, enfim. E eu vou começar a entender como que os processos em escala industrial vai ocorrer. Daí eu vou ter todas as operações unitárias muito bem mapeadas e eu vou ter que trabalhar com uma outra coisa que é um nome grego para muitos pesquisadores e para alguns gestores de tecnologia também, que é OPEX e CAPEX, que são as despesas de operação e as despesas do capital. Daqui a pouquinho eu volto nisso, tá? Eu vou ter que entender a logística do processo, porque produzindo em maior escala, eu vou ter que trabalhar também o armazenamento, não só da matéria-prima, como do produto final também. E armazenamento é algo muito importante. A gente precisa dar um valor absurdamente grande. Infelizmente, o melhor exemplo que eu tenho a dar do que o mau armazenamento pode ocorrer é o que ocorreu justamente há poucos dias atrás lá em Beirute com o péssimo, não vou chamar de mal, o péssimo armazenamento que foi feito do nitrato de amônio naquele galpão. Ou seja, as condições inadequadas de um produto químico que tem uma importância absurdamente grande gerou aquele... Eu não vou falar de acidente também não, porque eu acho que das circunstâncias que aquilo foi feito é uma catástrofe mesmo, porque tem mau gerenciamento, má gestão, tá? Então, nesse momento da planta, da mini planta, é que eu preciso começar a mapear todas as questões ambientais de armazenamento da minha matéria-prima e do meu produto manufaturado. Talvez eu possa conseguir fazer até as primeiras vendas. E questão ambiental, porque num produto que eu estou produzindo em escala de laboratório, dificilmente, pode até ser que algum pesquisador trabalhe com isso, mas dificilmente a gente pensa na toxicidade ou nas questões de descarte desse solvente em escalas mais elevadas, e quando eu estou na planta piloto ou na mini planta não tem como ignorar isso. Existem conceitos na química, já são bem definidos, que é a química verde. A gente tem que tentar trabalhar dentro dessa conceituação de química verde para minimizar todos esses problemas ambientais. E além disso, hoje já se trabalha muito bem, acho que ainda pode melhorar, mas já tem bem definido o conceito de economia circular, que é algo que a química, biotecnologia e farmácia está intrinsecamente relacionada, a gente não tem como fugir. E outra coisa que é muito importante, eu sei que não gera número para a CAPES, não gera número para o CNPq, mas não tem como a gente deixar de trabalhar com segredo industrial. Por quê? Normalmente, o produto, o processo, a gente até faz a patente. Só que, se vocês forem visitar uma planta industrial da Petrobras, por exemplo, não pode com telefone, com nenhum tipo de equipamento que vai tirar fotografia, etc. Por quê? Ali dentro não tem patente aquela montagem toda dos reatores deles. Aquilo é segredo industrial. E eles não fazem patente porque não tem como ter auditoria lá dentro para poder... auditoria que eu quero dizer para poder fiscalizar o que eles estão fazendo se está havendo contrafação com a patente de outras pessoas, tá? Auditorias existem, mas não tem como você verificar se a operação unitária ali está ocorrendo de forma exatamente igual
ao do concorrente. Até porque, às vezes, essa operação unitária ocorre dentro de um reator totalmente isolado e não tem como abrir para poder verificar. Então, o desenvolvimento de ferramentas para se trabalhar com segredo industrial é absurdamente importante, principalmente nessas etapas. Se não existe o segredo do processo, não existe o segredo do produto, certamente da planta piloto ou da planta industrial, a gente vai ter que começar a pensar a respeito disso. Daí, trabalhando essas coisas, nós vamos ter do POC 1 ao POC 4. E como eu já havia falado, né, CAPEX, que são as despesas de capital para eu poder fazer a minha planta piloto, e o OPEX, que são as despesas operacionais da minha planta piloto. E é um exercício interessante que a gente normalmente não faz, porque no laboratório eu compro reagente, eu compro vidraria, eu compro todos os insumos, equipamentos, às vezes até coisas para fazer análise. Em alguns casos eu penso na bolsa ou no salário das pessoas que estão operando ali. Mas dificilmente a gente, como pesquisador, faz conta de quanto de água estamos gastando, de quanto de energia elétrica nós estamos gastando, a internet, etc. E isso teria que ser feito para que a gente entenda como que o OPEX vai funcionar, porque se eu não tiver a noção de um custo completo da minha planta piloto ou da mini planta, dificilmente eu vou ter noção do quanto que vai custar para fazer a operação numa escala industrial. E daí as coisas começam a dar errado em sequência. Bom, vou contar para vocês rapidamente a história desse pesquisador pouquíssimo conhecido, né? O Fleming, que foi um dos responsáveis pela descoberta da penicilina. Ele não foi responsável, como a gente vai ver, pelo desenvolvimento da penicilina como nós conhecemos hoje. Há quase 100 anos atrás, em 1928 aproximadamente, o Fleming estava interessado em replicar algumas culturas bacterianas, de certa forma estimulado por uma busca na literatura que ele havia feito anteriormente. Quando ele retornou de um feriado, ele verificou que uma dessas culturas tinha crescido algum tipo de coisa, um crescimento microbiano, que impediu que as colônias bacterianas que ele estava estudando crescessem. O que normalmente a gente acaba fazendo, né, por hábito, depois de um feriado ao voltar para o laboratório, é dar seguimento nos nossos trabalhos, limpar as coisas que estavam desarrumadas. Só que o Fleming não. Ele conseguiu perceber, a partir de um suposto desleixo, eu digo suposto porque ficou lá ao longo do final de semana, uma determinada quantidade de colônia de bactéria não cresceu, ele pode perceber que havia alguma coisa diferente ali. O problema é que o Fleming ele só conseguiu perceber o lado laboratorial da coisa. Ele e a sua equipe não conseguiu, por exemplo, tentar resolver algumas das dificuldades relacionadas à purificação e à estabilização e à reprodução do experimento original. O Fleming, nesse caso, a gente considera como o perfil do inventor, onde ele só produz as ideias. Só não, né? Porque produzir ideia já é muita coisa. Porém, ele está muito distante de ser o inovador. O inovador, como a gente vai ver, na verdade, está muito mais direcionado com esse pesquisador, o Howard Florey, e sua equipe, que estava orientando o seu aluno, o Shen, que começou uma pesquisa a respeito de lisozima. E ele, buscando na literatura novamente informações sobre lisozima, ele acabou tendo contato com o trabalho do Fleming. E ele percebeu, então, que aquilo era interessante, era quente, né? E ele deveria dar seguimento naquilo ali. Ele conseguiu convencer o seu orientador de continuar com aqueles trabalhos, passou por algumas dificuldades na hora de conseguir financiamento com determinadas fundações para conseguir desenvolver a sua pesquisa, que já estava deixando de sair do estágio básico para uma pesquisa mais aplicada. E após alguns testes de toxicidade, tanto o Shen quanto o Florey perceberam que havia um uso promissor daquela penicilina. E os testes em vivo foram extremamente interessantes. O Florey ele conseguiu, então, apoio de um comitê de pesquisas médicas para continuar desenvolvendo sua pesquisa, e o problema dele estava travado, na verdade, na escalabilidade da tecnologia, porque eles não conseguiam, na verdade, achar o meio ideal para poder fazer o crescimento da penicilina. Quando eles conseguiram um acordo com o Departamento de Agricultura nos Estados Unidos, é que eles utilizaram um subproduto da indústria do milho
para poder conseguir o meio ideal para o crescimento da penicilina. E esse problema relacionado à cultura e ao baixo rendimento só foi resolvido quando houve uma parceria com algumas empresas, por exemplo, a Pfizer, em que eles trabalharam juntos para poder desenvolver um tipo de fermentação submersa, de modo que com a agitação do sistema, os problemas, como eu já havia falado anteriormente, do escalonamento da planta piloto, etc., pudessem ser resolvidos. Ou seja, o Fleming foi o cara que descobriu aquela parte da ciência que se tornou tecnologia, e a equipe do Flora e do Shen foram aqueles que enfrentaram as barreiras para tornar essa parte científica numa parte tecnológica e conseguisse realmente inovar, alterando alguns parâmetros da obtenção da penicilina através da utilização de um meio de cultura diferenciado com auxílio do subproduto da indústria do milho e com auxílio de uma empresa privada, no caso, não necessariamente precisaria ser privada, mas com auxílio de uma empresa ou do setor produtivo, é que ele conseguiu resolver o problema da fermentação submersa, problema do rendimento. A partir daí, então, a gente pode falar que a penicilina foi inovada, o que tivemos realmente a inovação com a penicilina. Bem, vamos pensar a respeito de alguns fatos rápidos que a gente, como gestor de tecnologia, ou mesmo como cara que está na bancada desenvolvendo a tecnologia ou desenvolvendo a ciência, tem que pensar. Patentes. A validade dessas patentes ela é territorial. Então eu vou ter que saber onde que eu vou proteger essa minha tecnologia. Eu tenho que ter em conta que pela legislação atual, a patente tem duração de 20 anos. E quanto tempo eu vou levar para poder efetivamente escalonar minha tecnologia até ao ponto que ela fique madura o suficiente e que possa interessar o mercado? Eu tenho que pensar na proteção do meu produto, do meu processo de obtenção desse produto e do uso desse produto. E quando eu faço um depósito de patente ou quando eu escrevo uma patente, eu tenho que pensar, por exemplo, como que o meu concorrente faria para poder destruir as informações que estão ali na minha patente, fazer o que eu faço, às vezes até fazer melhor do que eu, porque ele se inspirou no texto que estava escrito ali, e ele não vai me pagar royalty porque ele achou furos na minha patente. Então eu tenho que ficar muito esperto em relação a isso, e não é apenas ficar esperto com relação ao depósito da patente, mas quando fazer o depósito, em qual grau de maturidade eu vou fazer, ou se é possível fazer o depósito de várias patentes relacionadas à minha tecnologia. Outra coisa que nós precisamos começar a aprender a trabalhar é como lidar de forma conjunta com diferentes ativos da propriedade intelectual e da propriedade industrial. Por exemplo, o segredo industrial e a patente. Eu tenho que ter a noção do que já existe no estado da técnica, para eu poder ver o que eu posso ou o que eu não posso fazer e ter também o cuidado de ter a liberdade de operação para poder continuar trabalhando com a minha tecnologia, de forma que assim eu não fira o direito de outro só pelo fato de eu desconhecer a existência de uma tecnologia protegida. Eu tenho que ter a noção do que é um produto mínimo viável, porque não faz sentido eu ter um produto se ele está muito distante disso que a gente chama de MVP, porque certamente ele não vai apresentar as características econômicas ou ambientais necessárias para eu poder colocar essa minha tecnologia no mercado futuro. E, finalmente, a respeito do desenvolvimento da planta piloto, que já é um dos últimos estágios de maturidade da minha tecnologia, eu estou falando aqui da prova de conceito 4, da POC 4, né? Onde eu tenho que desenvolver o projeto conceitual e aí eu vou ter que conhecer todas as informações a respeito das operações unitárias, dos tipos de equipamentos que eu vou utilizar, enfim, de todos os detalhes que eu vou precisar conhecer para que eu possa dar seguimento para entrar depois no projeto básico. Eu vou ter que analisar o número e a complexidade dessas operações, o rendimento da minha reação e a otimização desse rendimento, quais resíduos estão sendo gerados e como, de preferência, tratar esses resíduos, a toxicidade de todas as substâncias que estão envolvidas no meu processo, a disponibilidade para eu poder adquirir e como que eu vou conseguir adquirir essas matérias-primas, quais são os meus fornecedores,
como eles vão mandar, qual vai ser a logística para esses fornecedores enviar a matéria-prima até onde eu estou, que tipo de equipamento que eu vou precisar, e esses equipamentos normalmente eles não estão prontos, eu vou ter que mandar construir esses equipamentos. Quais são as restrições do meu processo? Restrições legais, as regulamentações das agências, as restrições de ambiental, de localidade, a toxicidade, o controle das grandezas fixas, os prazos que eu preciso praticar para poder entregar para o meu cliente, o espaço físico necessário para poder desenvolver essa minha tecnologia, quanto tempo e como e onde que eu vou montar minha fabricação da planta piloto, quais equipamentos que vão ser necessários. O projeto básico, onde eu vou ter os dados técnicos dos insumos e dos equipamentos. E, por fim, o mais detalhado de todos é o projeto executivo, onde eu vou ter o cronograma com compra de materiais, equipamentos, insumos e uma série de outros dados com total especificação daquilo que eu vou utilizar. Eu apresento para vocês aqui, eu peço desculpa àqueles que conhecem outros laboratórios de escalonamento, mas por conveniência eu acabei colocando os que eu tenho uma maior proximidade, seja geográfica ou através do meu network pessoal, em que eu coloquei especificamente aqui, por exemplo, esse gráfico que mostra que no início nós saímos da ideia, que é aquilo que a gente havia conversado anteriormente, né? Passamos por um protótipo. Em alguns casos, esse protótipo seria desenvolvido até mesmo em incubadoras de empresas ou incubadoras de tecnologias. E aí nós temos aqui o CT-Nano, que já é um centro de tecnologia de reconhecimento nacional e até internacional na produção de nanotubos de carbono e tecnologias de grafite. A Biotech Town, que desenvolve e acelera tecnologias da áreas da saúde, áreas da vida. O Instituto Senai de Inovação, o Senai Cimatec, a Biominas em Belo Horizonte também, e o Escaleb, que é um dos nossos parceiros que trabalha justamente nessa parte do escalonamento da tecnologia. No caso, eles trabalham não só com a parte da engenharia, do cálculo de reatores, como também nesse desenvolvimento de modelos de negócios, EVTCIAs, estudos de mercado, e tentando responder as perguntas que a gente precisa conhecer e ter as respostas para passar para as próximas etapas. E por fim, onde nós vamos ter o investimento dos capitais semente para chegar até onde a gente realmente quer, né? Que é com os grandes investidores e as nossas tecnologias no mercado. Certamente, a minha dica, né? Se a gente conseguir passar com o menor número de curativos, ou se a gente conseguir passar com o menor número de feridas pelo Vale da Morte, a chance da nossa tecnologia dar certo, ela aumenta exponencialmente. O grande problema é que a gente vive nos nossos laboratórios dentro do Vale da Morte. Eu, como pesquisador e como gestor de tecnologia, tenho que trabalhar especificamente como vencer esse Vale da Morte. Vencido esse vale, aí a gente já consegue, eu não vou dizer facilitar, mas amenizar um pouco as dificuldades de se colocar uma tecnologia no mercado. Então fica a dica para a gente poder dar muita atenção justamente nesse estágio aí. E apenas uma brincadeira aqui para mostrar para vocês, né? Porque eu gosto de cerveja, eu gosto de fabricar cerveja também. Se você quiser saber um pouco mais sobre escalonamento, uma forma bastante interessante de começar a conhecer isso é montando uma planta piloto, uma planta pré-piloto de produção de cerveja em casa, que acho que hoje é uma febre nacional e é uma coisa boa, né? Que veio para ficar, porque assim a gente aumenta a variabilidade também de cervejas disponíveis. Só que é uma brincadeira que a gente faz em casa produzindo cerveja para nós mesmos ou para os nossos amigos, mas que tem exatamente todos os elementos necessários que eu preciso para conhecer como se funciona uma planta piloto. Eu começo com panelas no meu fogão, passo para essa escala de planta piloto com reatores comerciais que precisam ser construídos e já precisam passar por todas aquelas etapas do plano conceitual, do plano de desenvolvimento e do plano executivo que eu havia falado, para poder chegar nessa planta industrial assim. Eu agradeço muito ao convite de vocês, peço desculpas por não aprofundar mais nos detalhes desse assunto, porque eu acho que daria para poder fazer um curso bastante extenso, só que infelizmente o nosso tempo no webinar ele é bastante curto. Eu deixo como convite para vocês poderem conhecer um pouco do nosso livro, está disponível nesses dois sites.
Um é o site do Scalab, que é o nosso parceiro para o escalonamento, e o outro é o Ilinka, que é um parceiro já clássico do Fortec, um parceiro também do nosso INCT. Esse aí é o pessoal que está envolvido nesses processos de escalonamento, no nosso grupo de estudos, o Praxis, e também está no INCT, sobre a orientação do professor Rochelle, o Vinícius, a Marcela, o Elimar, a Lorena e a Priscila. Meu muito obrigado a todos, e agora, caso alguém tenha alguma dúvida, eu estou disponível para poder responder as dúvidas de vocês. Muito obrigado.